Senhor presidente, que acaba de se retirar da mesa, senador Eduardo Amorim, pessoa que eu tenho maior admiração pelo trabalho, pela conduta, pela seriedade do exercício do seu mandato, ouvir as palavras refletidas e analisando a situação desse grande incidente que foi a lama de Mariana. Eu queria dizer, Vossa Excelência, que eu costumava dizer, eu sou uma pessoa muito otimista diante da vida, esse é um instrumento de trabalho que nós temos, acreditar que podemos ser úteis, acreditar que o que nós propusemos fazer, seremos capazes de fazer. Então, senhor presidente Ivo Cassol, quando o senador falava, me veio um sentimento de angústia, de que parece que nós somos impotentes diante dos fatos, e um fato dessa natureza, desse tamanho, que ceivou vidas, destruiu o meio ambiente, fauna, flora, comprometeu, inclusive, a credibilidade das pessoas que dirigem as suas empresas e que geram emprego. Quando eu vi também Mariana, uma manifestação pedindo para que Samarco não fosse embora, as pessoas confundem nesse momento de crise as suas necessidades com a dramaticidade desse momento. Eu pensava que não fosse ver isso, né? Via o Rio Doce sofrendo, penalizado pela devastação das florestas ao longo das suas margens, nas cidades. Vi o assoreamento do rio, vi também a contaminação, e digo para os senhores, sofria com aquilo. Imagine que ver hoje o rio morto, a sua vida acabou-se. E nós estamos atravessando esse momento com todo esse sofrimento que você imagina que possam ter, senhor senador. As pessoas que viviam do rio, daqueles trechos do rio, as pessoas que moravam naquele distrito de Mariana, ver toda a sua vida se acabar. Não é possível que nós possamos permitir que uma empresa possa ela mesma fiscalizar a sua obra. Não é possível que o governo tenha um departamento com essa obrigatoriedade, com essa finalidade também, além de conceder a exploração de jazida, de lavras. Não é possível que esse órgão não possa funcionar contento. Do que nós estamos falando aqui agora não é só da expressão da solidariedade, não é só o profundo constrangimento de saber, de nunca termos sabido que isso poderia acontecer. Mas alguém, há 2 anos atrás, disse ao Ministério Público, o Ministério se manifestou, o público se manifestou, de que era possível que isso acontecesse. E ninguém levou a sério. E ninguém foi lá ver. E ninguém foi se precaver. Foi fazendo o que hoje está quase comum no Brasil. Quase comum no Brasil. Vamos ver como é que fica daqui a pouco, né? Vamos ver se isso... Não, pode não acontecer. Olha, isso é uma política do atraso, que não deseja obra, que joga contra o desenvolvimento, e não é nada disso. As famílias, as vítimas desse injustificável desastre em Mariana, que atingiu todo o leste mineiro, atingiu o noroeste capixaba, por causa do rompimento dessas barragens, dessa barragem de Fundão em Santarém, da mineradora Samarco, essas pessoas atravessam por um sofrimento que chega a doer na alma, porque doer no corpo já dói diante de um desastre como esse, mas na alma que vai ficar marcada eternamente, como aquele senhor falou, minha vida ficou debaixo daquela lama. Toda a minha história, tudo que eu fiz, a casa que eu ergui, com 40 anos de trabalho. Essa tragédia destruiu vidas, mas moralmente destruiu fauna, flora, moralmente nos comprometeu. Nos comprometeu. Porque não tivemos a capacidade, desde aquele momento, a não ser as atitudes emergenciais, não tivemos a capacidade de colocar a cabeça para pensar.
diante do aviso que está colocado de que desastres como esses poderão ocorrer. Inclusive, na barragem Germana, que tem 3 vezes mais metros cúbicos do que aqueles que estão colocados nessa tragédia. Então, eu quero dizer que a lama tomou conta do Rio Doce, ao longo de 400 quilômetros, devastou o rio, senador, prejudicou o fornecimento de água. Alguém vive sem água? Hoje tomam água de favor, que chegam lá, aliás, de obrigação mesmo, porque tem que levar água para eles, já que contaminaram o rio dessa forma. Tem alguns municípios em Minas Gerais, Espírito Santo, que centenas de famílias ficam lá guardando o residual de uma garrafa de água para poder tomar. Tem-se também as declarações de que componentes químicos de minério e diluídos na água que está oferecendo perigo à saúde humana, e inclusive por conta dos animais mortos que estão espalhados por todos os cantos. Ver aquela pedra lotada de peixes, em cada canto você encontra cardumes de peixes de várias espécies que nós não sabemos se elas se extinguiram ali. A Prefeitura de Linhares, eu quero citar aqui no Espírito Santo, interditou as praias de Regência, que vocês viram no jornal, a parte de Regência e Povoação, porque a onda de lama com minério de ferro já invadiu o litoral capixaba nesse último domingo. É uma paisagem, presidente, desoladora, desoladora. E nós, políticos, temos que procurar a saída. A CPI que nós assinamos, que apresentei à mesa, tem como objetivo não é ficar em dedo em riste, apontando daqui e dali, não. É reestudar todo esse processo de construção de barragens, de fiscalização de barragens, quais são os componentes. Hoje já se fala que debaixo disso já tinha terra da Vale, outras terras que foram juntadas àqueles elementos que ali estão. Tem uma avaliação do coordenador executivo do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, que fala sobre a tragédia de Mariana e a coloca como o maior acidente da história em volume de material despejado por barragem de rejeitos de mineração. Os 62 milhões de metros cúbicos de lama que vazaram dos depósitos da Samarco no último dia 5 representam uma quantidade 2,5 vezes maior que o segundo pior acidente do gênero acontecido em 4 de agosto de 2014, na mina canadense de Mount Polley, na Colômbia Britânica. Esse desastre ambiental, senhor presidente, é ainda mais lamentável porque foi previsto. Eu disse inicialmente que o Ministério Público informou que há 2 anos haviam laudos técnicos que apontavam para o risco de rompimento dessa barragem. Diante disso, não dá para cruzar o braço. Essa CPI ela se faz necessária para que a gente possa procurar o cumprimento das obrigações, saber as responsabilidades, saber, afinal de contas, como é que se ordena um trabalho na construção, na fundamentação dessa barragem e quais são os medidores da sua eficiência e da capacidade e dos riscos que ela contém. As obrigações legais do consórcio nós já conhecemos, e está aí discutida na lei, está dentro do judiciário, mas nós temos que ir além disso, nós temos que discutir. Tratar das medidas punitivas não vai faltar quem naquela hora, naquele momento, esteja ali exigindo, como a própria presidente Dilma esteve no meu estado fazendo. As protetivas que são agora importantes para que outros acidentes não se repita nesse caos dessa vida descontrolada das nossas engenharias humanas para se levar ao progresso onde quer que ele precise. É preciso ter planos de recuperação, é preciso ter plano da recuperação dos danos. E também planos para evitar que novo acidente aconteça. Eu gostaria, inclusive, de destacar, presidente, que nós aprovamos, com a iniciativa do deputado Domingos Sávia, nossa também, na Comissão Mista de Orçamento,
na LDO, nós aprovamos recursos, né, que possam aprovamos a inclusão, aliás, aprovar a destinação de recursos para atender as necessidades do governo, por parte do governo, da população, durante a execução desse orçamento em 2016. Quer dizer, juntando-se a punição e as multas que foram infligidas à Samarco e ao consórcio, nós teremos ainda o recurso da nossa Lei de Diretriz Orçamentária na União, para que nós possamos ajudar e socorrer e tentar fazer alguma coisa para recuperar a condição de vida daquelas pessoas e também que as vidas que se foram não se recuperam, não teremos, além de que o lamentável desastre e as consequências dele. Mas para que possam minorar as consequências ambientais, isso nós vamos precisar e muito da recuperação através do recurso dessas multas e do governo federal. Esses recursos não vão substituir de maneira nenhuma as responsabilidades do consórcio. O Espírito Santo, a situação só não foi mais grave na cidade de Baixo Guandu, Linhares, Colatina, graças àquelas curvas que o Rio Doce tem e que impede a chegada da camada mais densa da lama, que ainda dizem que está por vir. Do contrário, os prejuízos já registrados, inclusive por outras pessoas tecnicamente mais entendidas, seriam ainda maiores. Mas, como há pouco o presidente Renan falava, eu queria falar da qualidade da água. A água já está inteiramente comprometida. Do outro lado, a passagem que tem pelos 2 estados, como a presidente lá esteve, ela garantiu que fará o possível e impossível para recuperar o Rio Doce. E há tempo se faz a necessidade de fazer essa recuperação, porque é um rio tão importante que corta esses estados todos e que estava totalmente assoreado, comprometido, tirando a oportunidade de famílias ribeirinhas viverem do que viviam antes, que era a pesca. As empresas também, eu quero registrar, que se comprometeram em reconstruir as moradias, estão obrigadas a solucionar também o abastecimento de água. Mas o que vimos anteontem foi um absurdo. As pessoas brigando, se atropelando para conseguir um garrafão de água. Alguma coisa, eu quero registrar que o ministro Gilberto Ock tem sido muito preciso nas suas ações, acompanhando passo a passo, inclusive fazendo a avaliação da água, mas nós temos que fazer mais. Nós temos que discutir. Nós reunimos a bancada do Espírito Santo, estivemos com o general Adriano, que é o secretário nacional de Defesa Civil, avaliamos saídas emergenciais, elas já estão sendo tomadas para amenizar esse problema, mas digo que elas não são suficientes, não são. Colocaram, acho, 40 caminhões-pipa atendendo a população, foram responsáveis assim, para atender imediatamente os moradores, as pessoas que lá estavam, as que dependiam do abastecimento de água. Mas são medidas paliativas, senhor presidente, adotadas para amenizar o sofrimento daquelas famílias, que devem ser mantidas até a total recuperação da qualidade da nossa água. Nós vamos estar fiscalizando tudo isso, de perto, andando no andamento da recuperação das áreas degradadas, ver a manutenção da oferta dessa água, em que localidade se faz, que água é essa, qual a quantidade que ela chega, como que as famílias estão vivendo com doações, tem que recuperar a sua dignidade, tem que ter um local para viver. Tudo isso nós vamos acompanhar. Vamos cobrar agilidade na solução dos problemas enfrentados por essas famílias desabrigadas. Fiscalizar também as ações da mineradora Samarco e monitorar o tamanho do dano ambiental dessas áreas e as prioridades que terão para começar a recuperar parte desse ambiente. Nós nos reunimos sempre para discutir as ações pertinentes a essa tragédia, e é um assunto constante na bancada federal, o ministro Ock participa, mas eu quero falar sobre as amostras da água do Rio Doce, né? Há controvérsias, o ministro nos oferece dados que são credíveis, logicamente, porque é pela sua responsabilidade pública,
mostram que não poluem, não tem resultados de metais pesados residuais nessas águas que estão sendo consumidas, mas eu ainda quero crer que isso deixa de tal forma insegura a população que é necessário que esses estudos sejam colocados publicamente, para que eles possam ser contestados, avaliados ou aprovados por outros órgãos pertinentes. Eu sugeri ao ministro que desse ampla divulgação no resultado desses boletins para tranquilizar a população. Não adianta dizer que a água pode ser bebida, e se as pessoas dizem a cada momento, em Minas Gerais diz uma coisa, no Espírito Santo diz outra. Portanto, é importante divulgar o resultado dessas análises para que a população toda saiba as reais condições do Rio Doce e os seus afluentes. Nós defendemos também que sejam prioridades ainda a questão que eu mais me bato nela, o monitoramento e a fiscalização permanente, mais rigorosa ainda, mais rigorosa em outras barragens do nosso país. Só assim, conhecendo essa realidade de perto, é que nós podemos dizer que essa catástrofe não vai se repetir. E em outras localidades, ao todo, outro dia tinha uma manchete dizendo que 64 barragens podem estar comprometidas. Imagina se tem alguém dormindo que mora perto de uma barragem como essa, que seja um distrito vizinho, que seja a cidade em que essa barragem se encontra. Essa CPI que foi aprovada hoje, senhor presidente, ela tem esse objetivo, analisar as possíveis irregularidades, detectar a causa desse rompimento, saber ouvir, não um parecer técnico de um laudo que foi feito anteriormente e que não era de conhecimento de ninguém, tá certo? Como nós saberíamos que há 2 anos um promotor, o Ministério Público, se pronunciou a respeito disso? Quem ofereceu esses dados? Era pessoa especializada? Não pode ser um vidente que chegou e adivinhou que essa catástrofe ia acontecer. Tem elementos técnicos que devem estar disponíveis, inclusive elaborados naquela época, para que nós saibamos, porque ele foi capaz de fazer isso e outros fiscais não foram. Como que ele pôde oferecer esses dados importantes para o Ministério Público e ninguém ficou sabendo, a não ser o próprio Ministério que se antecipou, dizendo que poderia acontecer um desastre. A minha estranheza é como outros não foram capazes de fazer. Como que a empresa que colocou o seu fiscal, que lhe ofereceu um relatório, que não constava uma palavra sobre essa possibilidade, não pode ser vamos dizer assim, uma pessoa que fosse ineficiente no seu trabalho. Uma empresa desse tamanho, um consórcio deste tamanho, não colocaria um fiscal para fazer, vamos dizer, uma fiscalização. Aliás, está errado. Não pode uma empresa manter um fiscal para fiscalizar a sua própria obra, de maneira nenhuma. E qual o papel do setor público nisso? Porque nunca alguém conhecendo isso pelo jornal ou por ouvir falar, ninguém se interessou em ver de perto a situação dessas barragens. Por isso, a razão dessa CPI, destinada a apurar toda a irregularidade que aconteceu hoje e as possíveis irregularidades que poderão, amanhã, nos levar a uma situação de catástrofe igual. O objetivo é investigar as responsabilidades, investigar a competência e, sobretudo, não só pelo rompimento dessa barragem de Mariana, analisar a situação de todos os outros locais de mineração que haja risco de desastres semelhantes. Então, senhor presidente, todos, quando comentam esse assunto, inclusive Vossa Excelência e outros que falaram, e pessoas que atuam e militam nessa área, indicam que esse rompimento ocorreu devido a uma grave negligência da mineradora ao seu dever objetivo de cuidar dela. Cuidar dela. Eu tendo a pensar que essas apurações preliminares pode ter havido uma omissão também do poder público, porque o poder público tem que estar ali também, ele autoriza a construção dessas obras, dessas mineradoras. Fiscalizar as condições de segurança das barragens também é dever do poder público.
Então, essa questão é que é uma dos assuntos que nós vamos tratar nessa CPI que protocolei, que foi aprovada, que teve assinatura de 47 parlamentares e mais outros parlamentares que manifestaram hoje com o intuito de apoiá-la. Eu quero dizer que barragens como a de Germana e Santarém, que estão também sob ameaça, significam um risco assustador. Quando falo sobre isso, me experimentam uma angústia dentro de mim. A barragem de Germana significaria 3 vezes mais, essa corrida desse desastre, em que direção nós não saberemos dizer, e provocaria uma catástrofe irrecuperável. Senhor presidente, eu gostaria de expressar também aqui, falando sobre esse trabalho, parabenizo e agradeço a todos que assinaram, sendo de Minas. Esse não é problema de Minas ou do Espírito Santo, é problema do Brasil. Mas eu quero também, ao final da minha fala, expressar também meu repúdio ao atentado covarde, bárbaro, que vitimou centenas de inocentes em Paris. A França está de luto. Os terroristas do Estado Islâmico personificam a ignorância, a intolerância, o desrespeito à vida do cidadão. Nós condenamos toda e qualquer violência e desejamos que, neste momento de dor, tanto a dor dos nossos estados, a dor dos franceses, a perplexidade, seja fortalecida com a mensagem mundial de solidariedade às vítimas de qualquer tipo de desajuste, de irresponsabilidade e de ignorância, como que foi cometido na França. Nós esperamos que cada vez mais nós possamos trabalhar para que o mundo, um dia, possa eliminar a disfarçatez das irresponsabilidades e a ganância do dinheiro e também, na luta contra o terrorismo, restabelecer a paz tão necessária para que as pessoas possam viver e serem felizes. Eu agradeço a Vossa Excelência e agradeço mais uma vez aqueles que colocaram a assinatura nessa CPI, que vai trabalhar diuturnamente para que a gente possa mostrar ao Brasil que aqui tem parlamentares responsáveis e cuidando da vida de todos eles. Obrigada.